é uma das manifestações mais afetuosas do relacionamento humano. Parece que a etimologia da palavra carinho vem de caro, aquilo que tem valor. Também acariciar, um verbo que tem a mesma origem. Acariciar alguém significa expressar com gestos, com um sorriso, com palavras, porque também se acaricia falsamente e também verdadeiramente, mas aqui eu me refiro apenas às carícias verdadeiras. Também tem origem na palavra caro, que tem relação com preço. Acariciar é apreciar, manifestar preço e dizer que a pessoa tem valor. O contrário é desprezar. E quem despreza não acaricia, não faz carinho de forma alguma, exatamente o contrário. Escutamos no Salmo ainda há pouco, sob forma de pergunta, o salmista extasiado com a bondade de Deus. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. E perguntamos, Senhor, o que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Nessa quinta-feira da oitava da Páscoa, eu quisera dissertar sobre o carinho de Deus para conosco. O carinho, quando descamba para o dengo, ele não se torna expressão de uma sincera disposição do coração de externar amor. O dengo, na verdade, acaricia o ego equivocado, empedernido no pecado. Fazer dengo, na verdade, não é benefício para ninguém. Nem para o que faz o dengo, nem para o que recebe o dengo. Há mães que não fazem dengo de jeito nenhum para os filhos e estão certas. Mas expressam carinho para o seu filho, ainda que sejam bloqueadas com relação a certas manifestações de carinho. Tem mães que sentem dificuldade em beijar os filhos, em abraçar os filhos, em dizer coisas bonitas e sinceras, ainda que duras aos filhos. São bloqueadas talvez pela sua própria psique, pela sua educação, mas isso não significa dizer que elas não tenham carinho. O carinho do ressuscitado é o tema das 3 leituras que nós acabamos de ouvir. O carinho de Deus por meio da igreja, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. O carinho de Jesus pelos apóstolos assustados, apavorados, amedrontados no evangelho que nós acabamos de ouvir. Agora, o surpreendente é que o carinho completo considera também a possibilidade, às vezes até o dever oneroso, inalienável, de dizer certas verdades à pessoa que é o objeto do carinho. O carinho da igreja pelos pecadores. Alguém poderia dizer, carinho é somente quando você diz coisas que agradam a pessoa. Porque quem acaricia, quem faz carinho, não diz coisas duras. Não é bem assim. O carinho evangélico sempre supõe a verdade. O carinho de Deus pelos homens é Jesus Cristo, que disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É curioso que os primeiros discursos da igreja, e nós estamos aqui na primeira leitura, o primeiro discurso, a primeira pregação da igreja no dia de Pentecostes, que é uma longa dissertação do apóstolo Pedro diante de uma multidão oriunda de mais de 20 partes do Império Romano, partos, medas, elamitas, habitantes da Cirenaica, da Espanha, da Lídia, da Mídia, etc. E ele prega, dissertando sobre aquilo que aconteceu há 50 dias em Jerusalém. E reparem como o carinho do apóstolo Pedro para com os pecadores se manifesta. Vós o entregastes,
Vós o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo. Pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida. A primeira manifestação de carinho é com a objetividade dos fatos. É com a verdade, que não pode ser obscurecida, que não pode ser esquecida, que não pode ser mascarada, ainda que essa verdade cause um impacto profundo no coração daquele que vive nas trevas. Aliás, trevas é a condição em que viviam todos eles, porque o apóstolo dirá mais na frente: agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Queridas mães, não esqueçais, queridos maridos, queridos irmãos cristãos, acariciar, fazer carinho, primeiro deve começar com a registração dos fatos e diante de Deus Todo-Poderoso a nossa condição é exatamente esta. Como é bom quando a igreja nos acaricia dizendo quem nós somos. Vós matastes o autor da vida. Vós matastes o autor da vida. Ninguém gosta de ser chamado de assassino. Mas quem disse que fé cristã tem relação com aquilo que nós gostamos? Deus não está interessado naquilo que nós gostamos, mas quer que nós saibamos aquilo de que nós precisamos saber. É a primeira manifestação de carinho. Senhor, que é o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. O carinho da igreja para conosco, quando ela diz de fato quem nós somos. E o carinho do apóstolo Pedro, da igreja primitiva, nós entregamos Jesus, traímos Jesus, rejeitamos Jesus e matamos Jesus. Esse é o primeiro passo. Ignorar isso e supor que o homem é naturalmente bonzinho diante de Deus, isso é um desserviço. Isso não é carinho, isso é dengo. Eu tenho receio de que muitas pessoas dentro da Igreja Católica têm sido paparicadas e não acariciadas. Acostumadas com a ideia de que são boazinhas e de que não se pode falar de jeito nenhum de culpa, de pecado, de assassinato de Jesus. Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou naturalmente uma pessoa boazinha, o santinho, o queridinho de Deus, que culpa nenhuma tem diante dele, o que não é verdade. Um discurso, porém, contínuo, em que omite voluntariamente essa realidade e esquece a dureza, a crueldade, a gravidade dessa categoria chamada pecado. Isso, de forma alguma, será expressão do carinho da igreja, do carinho de Deus para conosco. Depois desse primeiro gesto, desta primeira manifestação do carinho, dizer quem nós somos e o que nós somos, Apocalipse 3,17, tu dizes, sou rico, faço bons negócios e de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vejam que carinho bonito. Agora digam, convenhamos, quem é que gosta de ouvir que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Ninguém. Mas sabe por quê? Porque fomos educados no dengo. Somos um bando de católicos dengosos, que quando ouvimos essa expressão de carinho da palavra de Deus, aí ficamos furiosos. Mas o carinho, o mais importante, é a verdade. A verdade a nosso respeito diante de Deus. Mas o discurso do apóstolo Pedro avança. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de sofrer. Arrependei-vos, portanto, convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Vós sereis abençoados, pois Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Malgrado
o carinho da verdade a nosso respeito, e é horrorosa a nossa condição diante do Senhor, vem o passo seguinte. Apesar de tudo isso ser verdade, se arrependam, se convertam, afastem-se das maldades, renunciem às maldades, e Deus Todo-Poderoso vos perdoará, vos reconciliará com Ele. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, nosso Senhor sabe que precisa ser carinhoso com os apóstolos. E já começa no dia de Páscoa manifestando esse carinho. Quem lembra a quem foi que ele disse: "Ô gente sem ignorância, tarda para compreender tudo o que disseram os profetas", e pacientemente no caminho foi explicando tudo o que a lei e os profetas disseram a respeito daqueles acontecimentos. Quem lembra? Jesus precisou chamar essas pessoas que ele amou tanto, de gente ignorante. Na minha terra diz, ou gente burra, ou cabeça dura, ou gente com dificuldade de compreender. As palavras de Jesus são fortes, ou gente sem ignorância, ó gente sem ignorância. Em Lucas 24, os discípulos de Emaús, Cleofas e o seu companheiro. Também essa realidade, essa condição de pessoas assustadas e cheias de medo, pensando que Jesus é um fantasma. E Jesus carinhosamente se aproxima deles. Por que vocês estão preocupados? Por que vocês têm dúvida no coração? É até uma outra forma de dizer o que ele disse para os discípulos de Emaús. Ou seja, povo apavorado, povo, vocês estão me confundindo com um fantasma. Vejam minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim, vejam, um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E Jesus, carinhosamente, com a paciência que lhe é peculiar, se aproxima deles e ainda vai precisar de 40 dias. Porque ele ficou com os apóstolos durante 40 dias e só no 40º ele subiu ao céu, dentre outras coisas, para dissipar as dúvidas dos seus corações. Os apóstolos, em outras aparições do ressuscitado, vão ficar assustados. É o Senhor, vai dizer São João, ó Senhor, afaste-se de mim, eu sou um pecador, dirá o apóstolo Pedro, dentre outras manifestações de susto, de pavor, de perplexidade, e o carinho do Senhor para esta turba de discípulos assustados, apavorados, vai ser objeto do carinho do Senhor pela sua igreja. Sim, nesses 40 dias, o Cristo ressuscitado vai com toda a paciência conviver com a dureza, com a recalcitrância, com a perplexidade daqueles que conviveram com ele durante 3 anos e que a bondade do Senhor sabe, são feitos de carne e osso, são apóstolos, certo, mas são amedrontados, estão inseguros, ainda não acreditam que sou eu. E pacientemente nosso Senhor vai recordar tudo aquilo que ele dissera, e uma vez, várias vezes, inúmeras vezes, e assim o ressuscitado carinhosamente convive com a sua igreja, dá as últimas instruções antes de se ausentar dos sentidos, antes de se ausentar da visão da igreja, e só extraordinariamente é que ele vai aparecer após Pentecostes. Concluo essa homilia conclamando todos a fixar no coração, Senhor, sede carinhoso para conosco, mas nunca dengoso. Dengoso eu não quero ser jamais diante de vós. Vós não tendes esta qualidade de fazer dengo em ninguém. E dengo é dizer apenas o que eu gosto e fazer apenas o que eu quero. Não quero ser discípulo vosso, educado no dengo. Quando preciso, Senhor, e a primeira leitura de hoje me mostrou que certas verdades eu necessite ouvir, que me sejam ditas. E dai-me também no discipulado da vossa pessoa, no seguimento do vosso evangelho, no trato com as pessoas que me foram colocadas sob os meus cuidados, os meus auspícios, de também ser carinhoso ou carinhosa com essa pessoa. O que comporta, por vezes, a necessidade de dizer ignorante, preguiçoso, recalcitrante,
empedernido, apegado ao pecado, mergulhando nas trevas, você continua e ainda não saiu dessa situação. Também isso é expressão de carinho. Dizer certas verdades para causar certos impactos altamente positivos, como a igreja primitiva fez. Vocês mataram o autor da vida. Ou seja, vocês diante de Deus são assassinos. E é a nossa condição diante do pecado, de quem quer que seja. E seguem-se as outras expressões de carinho, arrependam-se, etc. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.